A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, no capítulo 19. Hoje nós estamos falando sobre Zaqueu e o publicano. Só que o tema dessa mensagem será: o que você faria para conhecer Jesus? O que você faria para conhecer Jesus? Aqui nós vamos ler aqui no primeiro aqui do capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Aqui nós vemos a palavra do Senhor, falando sobre um Zaqueu publicano, rico, não? Então nós vimos aqui que Jesus entrando nessa cidade de Jericó, ele atravessava a cidade, e eis que um homem rico. E nós vimos que ele procurava ver Jesus. E não era a primeira vez que ele procurava ver Jesus. A sua estatura era pequena, era um homem pequeno, não tinha como ver, porque Jesus sempre estava rodeado de uma multidão. Não tinha como ele ver Jesus. Zaqueu, nós sabemos que por aí Zaqueu, ele era, como se diz aqui, amigo ou colega de Mateus. Mateus foi aquele homem que Jesus o chamou também, e ele também seguiu, é discípulo de Jesus. E creio provavelmente que eles conversavam, e Mateus falava de Jesus para Zaqueu. Então ele tinha curiosidade de conhecê-lo, Jesus. Por isso que o tema, nós estamos aqui, o tema diz: o que você faria para conhecer Jesus? Nós vimos que Zaqueu, ele procurava várias vezes para conhecer, mas não conseguia. Mas quando ele soube que Jesus ia entrando em Jericó, e Jesus atravessava a cidade, e sabia que ele ia passar por um lugar onde tinha aquela árvore, em outra tradução diz uma figueira brava, né? Uma figueira doida, ela tinha espinho, mas ele não se importou. Ele subiu naquela, não, agora eu não vou deixar Jesus passar de largo. Eu preciso conhecê-lo. O que você faria para conhecer Jesus? Zaqueu era rico, mas eu creio que, como colega ou amigo de Mateus, Mateus passando para ele como era Jesus, ele tinha anseio por conhecê-lo. Será que você, nós não temos anseio para vê-lo? Para encontrar com ele nas alturas? Será que nós não temos uma curiosidade, um desejo enorme de abraçá-lo, de ver as suas feridas nas suas mãos, no seu lado, que morreu por mim e por você? Será que nós não temos esse ansiedade, esse desejo enorme de vê-lo, de abraçá-lo, de beijá-lo?
Por isso, Zaqueu, sendo um homem publicano, rico, ele já tinha feito outra tentativa de conhecê-lo, mas não teve êxito. Ele falou assim: eu vou aqui, ó, vou passar por perto dessa árvore, isso aí é pensamento meu, perto dessa árvore, mas eu não vou deixar passar de largo hoje, não. O que você fará? O que você faria? Jesus, ele está conosco. Jesus está atento a mim e a você. Ele teve um privilégio enorme de conhecer Jesus. Mas eu e você, nós conhecemos Jesus pela fé e acreditando que ele um dia vai buscar nós para morar com ele. E vamos poder abraçá-lo, estarmos com ele o resto de nossas vidas. Então, nós vimos aqui que Zaqueu, então, correndo adiante da multidão, né? Subiu num sicômoro ou numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, porque Jesus já sabia, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, queira você ou não, Jesus é tudo para nós. Ele sabe da tua vida melhor do que você mesmo, ele sabe da minha vida melhor do que eu mesmo. E ele sabia que ali tinha um homem que tinha sede dele. Zaqueu aí subiu, Jesus disse, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa. Até o nome ele sabe, ele conhece o teu nome. Ele conhece o meu nome. E ele chama por teu nome hoje. Maria, José, João, eis que estou aqui. Te chamo, meus braços estão abertos, meus ouvidos atentos. A sua ansiedade, o seu desejo, o seu clamor, o meu olho está como chama de fogo te olhando, mas esse passo é eu e é você, é nós que damos para conhecê-lo. É isso que ele viu em Zaqueu, aquele desejo, aquela sede de conhecê-lo, que hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria, em outra tradução, recebeu Jesus gostoso. Qual é o teu problema? Qual é a tua causa? Jesus está batendo na porta, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Alegria chega. Aonde Jesus entra, alegria chega. Onde Jesus entra, a paz chega. Aonde Jesus entra, os problemas são solucionados. Não que eu e você, nós não vamos ter problemas, dificuldades, como eu já tenho falado várias vezes, mas que ele apazigua, ele dá paz em meio à tormenta. E nós vimos aqui que Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Jesus não importa as suas condições de vida. Jesus não importa o que você fez, deixou de fazer. O que Jesus quer é que você tenha desejo por ele, que anseio por ele, por conhecer melhor, por desejo de encontrar com ele. É isso que Jesus quer. Não importa o teu pecado, a tua falha diante dele, o que ele quer que você anseie ou deseja. Não importa. E nós vimos que Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, creio que já estava lá na casa, ali no banquete, ali se alimentando, ali. Zaqueu chega perto do Senhor, como se diz aqui, levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu era um homem rico, irmãos. Hoje nós vemos que as igrejas são cheias, mas você pode procurar nas igrejas, você pode contar com os dedos as pessoas ricas. Com o dedo. Pode contar as pessoas ricas dentro das igrejas. É difícil, mas não é impossível, porque o Deus é o dinheiro. Mas Jesus te ama. Jesus te ama e quer dar uma vida
uma vida eterna, com paz. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Nós vimos que Zaqueu era um homem odiado por a humanidade, por aqueles amigos, naqueles seres ali. Ele era odiado por cobrar imposto, por ser um publicano, e roubava. Ele roubava do povo, ele não tinha dó, ele não tinha pena. Era rico baixo dessas situações. E você vê que Jesus te ama, e você vê que Jesus te quer. E nós vimos aqui que hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois também sabemos que nós somos filhos de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Salvar o perdido. Jesus veio salvar o que é perdido. Vale a pena, amados. Vale a pena, queridos, nós sentirmos como Zaqueu, anseio, desejo de conhecê-lo, de ver, como o tema diz, o que faria para conhecer Jesus? O que você faria para conhecer ele? Basta abrir o coração, ele está batendo na porta. Jesus está voltando e ele te ama incondicionalmente. Talvez você está passando por situações difíceis, você sendo rico, você sendo pobre, você não tendo nada, você tendo muito. Saiba que ele te ama igual, sem acepção. Hoje, aqui na terra, o homem faz exceção. O homem faz exceção de homens ricos, de homens pobres, faz exceção, mas ele não. Tanto quanto rico, tanto quanto médio, pobre, o pobre mesmo, ele está com os braços abertos, ouvidos atentos para ouvir, só que temos que ter, como se diz, posicionamento. Nós temos que ir até ele, como nós vimos aqui, ele tinha anseio por conhecer Jesus. E tanto anseio que ele tinha de conhecer Jesus, que ele se converteu. E ele diz: Senhor, darei de volta. Aqui diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. É isso. Conversão é isso, salvação é isso, é transformação de vida. Isso é salvação. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo. O que você faria para conhecer Jesus? Beijos. Te amamos.